Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal Falando de Projetos. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como fazer a análise estrutural de uma viga. Vou mostrar o passo a passo de como criar o diagrama de tensão, o diagrama de deslocamento, o diagrama de cisalhamento, mostrando aqui as cortantes das forças atuantes na viga, e vou mostrar ainda como fazer o diagrama de momento dessa viga. Essas são as análises comuns que são feitas em vigas estruturais. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa a sua curtida aqui embaixo, já se inscreve no canal e acompanha o vídeo até o final, onde eu vou mostrar o passo a passo de como se fazer isso. Vamos lá para o tutorial. Vamos começar do absoluto zero. Vamos abrir aqui vamos criar um documento novo, peça, e eu vou criar uma viga retangular mesmo. Você vai criar a viga que você quer analisar. Então eu vou criar aqui uma viga retangular, vou colocar uma dimensão de 50 por 120. Isso aqui está representando a minha viga. Vou criar uma extrusão com 1000 milímetros de comprimento nessa direção e vou aceitar. Vou criar uma nova extrusão a partir dessa face. Vou usar como referência toda essa face aqui, vou incluir essa face. Veja, eu já criei aqui o esboço. Vou construir uma outra extrusão para o lado oposto de 1000 milímetros, mas eu não vou mesclar o resultado. Vou desabilitar essa caixinha e vou clicar em OK. Agora eu vou inserir aqui os pontos de inserção das forças, tá? Para isso a gente vai ter que começar com um esboço. Então vamos clicar aqui na aba esboço, criar esboço nessa face, e eu vou colocar aqui um ponto de referência exatamente no centro da viga. Para isso eu clico aqui, clico nesse ponto e deixo ele alinhado verticalmente e coloco uma cota daqui para cá, 500 milímetros. Finalizo o esboço e agora eu vou inserir o ponto de referência. Veja só, aquele ali é só um esboço e agora eu vou inserir o ponto. Ó. Geometria de referência, ponto. Vou escolher esse pontinho aqui. Não é fácil, ó. Se eu escolher a face eu limpo, tenho que escolher o pontinho e clicar aqui, ó, no ponto e aceitar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Esboço, criar esboço, nessa face, vou fazer uma referência usando o ponto aqui. Vou deixar ele alinhado na vertical, sim. E vou colocar uma cota daqui para cá, 500 milímetros. Vejam bem, isso aqui é o ponto aonde eu vou inserir a força. Então eu tenho que estar dimensionado, eu tenho que saber isso dentro da minha estratégia de projetos. Aqui em recursos, geometria de referência, ponto, seleciono esse ponto aqui, ó, clique em OK. Finalizado. Agora eu tenho dois pontos aqui de referência, que é o ponto 3 e o ponto 4. Ponto 1, no seu vai ficar o ponto 1, ponto 2, não importa, tá? Feito isso, vamos salvar a peça, colocar aqui viga 2, fiz um teste, viga 1, né? Salvei a peça. Vou mudar aqui para a aba simulação. Se não tiver habilitado isso aqui, clique aqui em personalizar, aliás, em suplementos, e aí você vai habilitar essa opção aqui, ó, simulação, e clicar em OK. Eu já está habilitado, simulação. Vou clicar aqui em novo estudo. Aqui eu vou colocar um nome para esse estudo. Vou colocar momento cisalhamento. Vou selecionar análise estática e vou clicar em OK. Vejam que aqui na árvore de projetos aqui do Simulation, eu tenho essa opção viga, que é o nome da peça que eu coloquei, e eu tenho esses dois corpos aqui. Eu vou clicar com direito em cima deles, de um deles. Eu vou colocar tratar como viga. No segundo, clicar com direito, tratar como viga. Veja que mudou o íconezinho aqui para uma viga. Vou clicar com o direito em cima da minha peça, vou clicar em aplicar material e vou selecionar liga de aço. Vou aplicar e vou fechar. Feito isso, mudou aqui o íconezinho, tá vendo? Já tem um material aplicado. Tá vendo essa opção unir grupo? Vou clicar com o direito, editar, e aí eu vou deixar aqui todas selecionadas. Nessa tela aqui eu não faço nada. E eu clico em calcular. Ele vai identificar quais são os pontos de conexão da viga. É esse ponto e esse ponto. São os três pontos de união da viga. E vou clicar em OK. Agora eu preciso selecionar os acessórios de fixação, ou seja, como as extremidades da minha viga estarão presas. Eu quero criar mais ou menos como isso aqui, ó, um ponto fixo, preso como se fosse por um pino aqui, e um outro lado eu quero colocar como se ele tivesse liberdade para se deslocar nesse sentido e no sentido transversal. Essa é normalmente a forma de fixação para a estrutura não ficar hiperestática. Essa aqui é uma estrutura isoestática. Então eu vou clicar aqui em minimizar esse cara e vou aplicar os acessórios de fixação. Clique com direito, geometria fixa. Deixe esse carinha habilitado porque eu vou ter que colocar dois tipos de geometrias. Então eu vou deixar esse cara habilitado. Vou clicar nesse aqui, ó, imóvel sem translação, e vou selecionar esse ponto aqui, ó, que é a junta 1. E vou clicar em OK. Vou mudar aqui para usar geometria de referência.
Vou selecionar esse outro ponto aqui, que é a junta 4, esse ponto aqui. Vou clicar aqui em face aresta plano de referência no plano frontal e vou deixar ele com um grau de liberdade nessa direção e nessa direção. Simplesmente isso. Posso desabilitar aqui a trava e vou clicar em OK. Pronto, os acessórios de fixação das duas extremidades da minha viga já estão colocados. Nesse momento, vamos ter que inserir as forças que vão atuar nessa viga. Eu vou colocar aqui 3 forças. Vou colocar uma força pontual aqui, uma força concentrada, né, uma carga concentrada aqui, e eu vou colocar também uma carga distribuída. Para isso, clique com direito aqui em cargas externas, força, deixe habilitado esse primeiro item, vou selecionar esse ponto e aqui, nesse campo, eu vou selecionar plano frontal e vou indicar a direção da carga. Vejo que a setinha está para cima, eu clico aqui em inverter e aqui eu coloco a grandeza da carga. Então eu vou colocar aqui de 1000 newtons. 1000 newtons. Você vai colocar a carga do seu projeto. Vou clicar em OK. Vou inserir uma nova carga aqui. Então clique com direito, força, deixo habilitado ali o ponto, vou selecionar esse ponto no plano frontal e vou colocar na mesma direção mais 1000 newton. E vou clicar em inverter a direção para a setinha ficar para baixo, a força vai ser para baixo. Clicar em OK. Agora eu vou inserir uma carga distribuída somente nessa parte da viga. Então eu vou vir aqui, clicar com direito, força, vou selecionar aqui viga, vou escolher aqui na área gráfica essa viga, no plano de referência esse plano frontal, aqui em força, nessa direção, eu vou colocar 150 newtons, lembrando que aqui é newton metro, tá? Newton metro. E vou inverter a direção também, tá vendo que a setinha ficou para baixo aqui, e vou clicar em OK. Veja bem, eu posso inserir aqui também momentos, tá? Momentos. Torção, mas eu não vou colocar, eu vou colocar somente forças numa direção apenas para facilitar aqui o tutorial. E vou clicar em OK. Tenho 3 cargas incutidas aqui nas minhas vigas. A última etapa para a gente conseguir fazer a análise é criar uma malha. Então você vai clicar aqui em malha, com direito, criar malha. Vejam que automaticamente a viga mudou aqui para uma espécie de filamento, né? Ele fez uma subdivisão aqui de malha na minha viga. Depois eu vou mostrar aqui que dá para você mostrar a viga aqui também e tal, mas para fazer as análises é dessa forma. Então criei a malha, agora é só clicar aqui em análise estática com direito e executar. Vamos mudar aqui para o plano lateral e aí você vai ver de cara o diagrama de estresse ou o diagrama de tensão. Do lado aparece as cores referentes às cores que estão aqui. Então nesse momento, nessa parte aqui, eu vou ter a maior tensão da minha viga. Quanto que é essa tensão? 4,605 elevado à 16ª potência Newton metro quadrado. E o limite de escoamento é de 6,204 elevado à 18ª potência. Ou seja, ele está resistindo bem. É essa análise que você tem que fazer aqui. Então ele está resistindo, porque o limite de escoamento é bem mais alto do que o limite que está chegando aqui. Tá? Então essa é a primeira análise que você faz. Aqui o deslocamento, vamos ver o deslocamento em milímetros. 1,694 elevado a 10 a menos 1. O que significa isso em milímetros? Significa que eu tenho 1/10 de deslocamento. Então no máximo aqui ele vai deslocar 1/10. Se você quiser mudar aqui essa forma de visualização, eu vou colocar aqui configurações. E eu vou alterar aqui em opções do diagrama o tipo de número que vai aparecer aqui. Então, em vez de científico, eu vou colocar geral, com 2 casas decimais. Com 2 casas decimais. E vou clicar em aceitar. Veja que aqui já mudou. Então, o deslocamento aqui em milímetros é de 0,17. Vai mexer muito pouquinho, tá? Então, tá resistindo bem, não tá tendo um deslocamento muito grande. Tem uma forma para você analisar isso, né? Então é o comprimento total sobre 300, então 2000 sobre 300 seria o máximo que poderia ter de flecha, que a gente chama de flecha. Bom, não tem os diagramas aqui, como que eu faço para colocar os diagramas? Clico aqui em resultado, com direito, vem aqui definir diagramas de viga, e vou escolher força de cisalhamento na direção 1, e vou deixar aqui habilitado, e vou clicar OK. Olha, ele vai mostrar para mim aqui as cortantes, nas direções que eu tenho. Então nessa faixa aqui e nessa faixa são os pontos de maior cisalhamento da minha viga. O restante ele vai sofrer um deslocamento de momento, mas nessas partes aqui, para essa direção e para essa, eu tenho o cisalhamento. Vou incluir aqui também o diagrama, aqui definição de diagrama de viga, o diagrama de momento.
Então eu venho aqui, seleciono aqui e vou momento na direção 1 e vou aceitar. Coloquei o momento na direção 1, vou colocar o momento na direção 2. Então vim aqui, diagrama de viga, momento sobre a direção 2, eu vou clicar em OK. Olha só, tá o meu momento da viga, o diagrama de momento. Outra coisa que eu posso fazer aqui é clicar com o direito e vir aqui, ó, e listar forças das vigas. Vou clicar aqui em forças, no sistema internacional, eu vou clicar em OK. Ele vai abrir uma janela com todas as forças em cada ponto da minha viga, tá vendo? Tanto o cisalhamento como o momento. Posso exibir somente os principais, né? Os pontos finais das vigas. Então aqui eu tenho o elemento 1, o elemento extrusão 2, da extrusão 1 e os pontos, forças que atuam nessa viga. Claramente você vê aqui, o software ele te mostra pontos críticos e ele te dá os parâmetros. Por exemplo, aqui em tensão, né? Ele te dá aqui os parâmetros de comparação para você ver qual é o escoamento e qual é o limite que está chegando à sua viga. Isso é base para você comparar com os seus cálculos teóricos. Só mais uma coisa, o que você pode verificar aqui também, que é importante, são as reações de apoio. Então, ó, clica aqui em resultados, clica com o direito, listar forças resultantes. Ele abre essa tela aqui e eu vou colocar os nós nesse ponto e nesse, veja, e vou atualizar. Automaticamente ele mostra para mim aqui quais são as forças resultantes e qual é a direção. Isso aqui são as reações de apoio. Tá? Então você sabe que nesses pontos aqui você vai ter que ter uma estrutura que segure essas reações. Tá? Então vou finalizar aqui. Bom pessoal, é isso. Vocês chegaram aqui até o final. Se vocês entenderam bem, deixe aqui os seus comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida ou se não ficou muito claro para você, comenta aqui embaixo, deixa uma curtida no vídeo se você gostou da explicação e compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, fica com Deus. Ah, dá uma olhada aqui embaixo, eu deixo sempre uns recadinhos aqui embaixo, eu deixei aqui o link de um curso meu de chapas metálicas com vários bônus incríveis e também um PDF para quem está iniciando na área de projetos e quer saber como fazer isso de uma forma responsiva, tá bom? Grande abraço, até mais.